O som da lira de Orfeu era adorado pelo grande mestre e por todos os cavaleiros de ouro. Dizem também que seu belo som aliviava os corações perturbados das pessoas. Orfeu de Lira foi um cavaleiro de prata considerado um dos mais fortes, meus amigos. Ele tinha um cosmo no nível dos cavaleiros de ouro, que eram considerados os mais fortes guerreiros de Atena. E até mesmo alguns dizem, e nós também até achamos, que o Orfeu é um dos cavaleiros mais poderosos da saga CDZ. É verdade, Thiago. E se você é fã do Orfeu de Lira e quer mais conteúdos sobre alguns dos cavaleiros e os seus mistérios, pessoal, eleva o like. Eleve o seu like até o 8º sentido aí e se inscreve no canal para fortalecer e não perder nenhum vídeo dessa saga impressionante que é dos Cavaleiros do Zodíaco e a história do Orfeu de Lira, pessoal. Galera, um dos mitos mais populares da mitologia grega é o mito de Orfeu. Vamos lá. Ele teria sido o mais talentoso dentre todos os músicos, pessoal. Orfeu era o filho da musa Calíope e, segundo alguns, do deus Apolo, que o presenteou com uma lira. Quando Orfeu a tocava, segundo a mitologia grega, pessoal, os pássaros paravam para escutar. Tiago, impressionante. Legal. Os animais selvagens perdiam o medo e as árvores se curvavam para pegar os sons que o vento trazia, galera. Para ver o quão forte era a lira, a canção que o Orfeu fazia ali na lira, né? Verdade. Galera, continuando, Orfeu ele se apaixonou pela bela Eurídice e se casaram. Ela era tão bonita que despertou o interesse de outro homem, Aristeu. Depois de recusar Aristeu, ele passa, contudo, a perseguir a Eurídice. Durante essa fuga, a Eurídice tropeça em uma serpente. Até um pouco parecido com a história também que a gente vê lá em Cavaleiros do Zodíaco. Quando ela tropeça, no caso, nessa serpente, o animal ele pica a Eurídice. E sob o efeito do veneno, olha só, galera, a jovem ela morre. Muito interessante nessa parte da mitologia, Tiago. Desesperado e sofrendo, Orfeu foi até o mundo dos mortos com a sua lira para resgatar Eurídice. A canção emocionada que entoa convence o barqueiro Caronte a levá-lo e em seguida faz adormecer Cérbero, o cachorro lá do inferno, né? O cão de 3 cabeças que vigia a entrada do mundo inferior, galera. A gente vê aí também, Leandro, né, só fazendo um parênteses aqui, que o Orfeu também na mitologia, como também é mostrado nos Cavaleiros do Zodíaco, ele era um cara diferenciado. Com certeza. Por isso que o título desse vídeo é o primeiro, né, cavaleiro, no caso que a gente vai puxar daqui a pouquinho pro CDZ. Isso aí. O primeiro cavaleiro, pelo menos da sua era, a chegar ao submundo vivo. E essa chegada do Orfeu, ela traz alguns mistérios, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso aí. Continuando aqui, pessoal, na história da mitologia, quando o Orfeu ele chega perante a Hades, o deus do submundo, ele fica muito irritado ao ver que um ser vivo, conseguira penetrar no mundo dos mortos. Mas a música do Orfeu, olha só, o cara era sinistro, comove até mesmo o deus dos mortos. O rei do submundo Hades, a música do Orfeu comoveu ele. Perséfone, que estava com Hades, o convence então a atender o pedido do músico. Hades ele concorda, mas coloca uma condição, Leandro. Olha, o Orfeu, ele realmente, a história dele é muito interessante, Thiago, é muito interessante. A condição é a seguinte: Eurídice pode sair seguindo Orfeu, mas galera, ele só deve olhar para ela novamente quando estiverem à luz do sol. Caramba. Aí, Thiago, aí na mitologia grega diz mais assim, olha só. Orfeu parte então pela trilha íngreme que levava para fora do mundo inferior, tocando músicas de alegria e celebração, a fim de guiar as sombras de Eurídice de volta à vida. Ele não olha nenhuma vez para trás, até atingir a luz do sol. Mas então vira-se
procurando se certificar de que Eurídice o está seguindo. Galera, por um momento ele a vê, perto da saída do túnel escuro. Tiago, quando ele estava perto da saída do túnel, quase saindo ali do túnel. Nadando e quase chegando na beira da praia. Aí, perto da vida outra vez. Mas enquanto ele olha, ela se torna de novo um fantasma. Outro parênteses aí sem querer te cortar, né? Porque na mitologia, no Cavaleiros a história é um pouco diferente. A gente vai até falar depois. Isso aí. Mas na mitologia, no caso, quando ela morre pela picada da serpente, ela ali se torna então um fantasma. Isso aí. Né? Então pode continuar. Isso daí. Aqui, o seu grito final de amor e pena não é mais do que um suspiro na brisa que sai do mundo dos mortos. E galera, ele a perde para sempre. Caramba, é uma história triste. É uma história complicada. Muito triste. Muito triste. Realmente, até no Cavaleiro do Zodíaco a gente vê ali, quando encontra ele ali, ele aparece ali, tocando ali a lira, né, no caso do Eurídice na saga dos Cavaleiros. Sim. Ela se tornou, né, petrificada, né, virou pedra ali, a maioria da parte do seu corpo ficou em pedra. Isso. Já é muito triste, né, Thiago? Muito triste. Verdade, mas é algo que, né, isso também trouxe muita empatia de nós fãs com o Cavaleiro Orfeu, né, porque a gente só conheceu ele na saga de Hades, a gente até então nunca tinha ouço falar assim desse cavaleiro lendário. Até então, Thiago, também vale lembrar que nós tivemos ali na saga CDZ, Saga dos Cavaleiros, a Guerra Galáctica, Sim. Cavaleiros Negros, Cavaleiros de Prata. Passou a saga dos Cavaleiros de Prata. Até então, pelo menos eu, tá, pessoal? Na época que eu assisti pela primeira vez Cavaleiros do Zodíaco, eu pensava que todos os Cavaleiros de Prata estavam mortos. Sim. Nós viemos ter conhecimento acerca do Orfeu lá na saga de Hades. Realmente. E a gente vê que realmente ele é tão forte, mas tão forte, tanto na mitologia grega, né, nesse mito aí bem popular, como também na saga de Saint Seiya, que ele, quando a Eurídice ela morre, ele vai até o submundo, que Leandro, a gente descobre também na saga de Hades, que para um ser vivo, uma pessoa viva ir para o mundo dos mortos, ela precisava chegar no cosmo extremo, o oitavo sentido. E esse detalhe, Thiago, ele é muito importante para a gente entender os mistérios e as curiosidades, né, que são tantas, que cercam o Lira de Orfeu. Porque o Doku ali, do mestre ancião, né, grande mestre do Shiryu, tem uma grande admiração por ele, né? Suspeito, tá lá. Doku de Libra. Ele fala, se eu não me engano, com os 4 cavaleiros de bronze na entrada ali pro submundo. Ele fala ali o seguinte: olha, para vocês chegarem ao mundo dos mortos, vocês devem no caminho, você vê, no caminho, eles vão se lançar e no caminho vocês devem adquirir o Cosmo Supremo, que é o 8º sentido. Isso aí. Mas até então, pessoal, Thiago, nós só tínhamos conhecimento do 7º sentido. Isso aí, que os Cavaleiros de Ouro tinham na época. A gente achava que era o Cosmo ali supremo, era o top ali, né? Tanto que a gente viu isso bastante na saga das 12 casas, do santuário, né? Que o foco deles era chegar no 7º sentido para poder, até mesmo a velocidade da luz, para poder vencer um Cavaleiro de Ouro, eles tiveram que alcançar esse 7º sentido, que a gente achava que era o mais forte. Mas aí vem o Doku e fala sobre o 8º sentido, que está além desse 7º sentido. E tendo essa informação, Thiago, e a galera que está ouvindo, eu acredito fortemente que o Orfeu de Lira, sim, ele tinha um cosmo superior ao dos 12 Cavaleiros de Ouro. Sim. A sua opinião pode ser outra. A opinião da galera que está assistindo o vídeo pode ser uma outra opinião, mas pessoal, para pensar. A Eurídice morre. Picada pela cobra, sua alma vai diretamente pro Hades, pro submundo. E o Orfeu, meu amigo, olha, eu vou lá, vou pegar minha harpa, vou me jogar lá, vou me lançar lá no submundo, e eu vou, deixa eu perder vencer, quem tiver que vencer, vou chegar até o Imperador Hades e vou solicitar que a minha amada retorne ao mundo dos vivos. Quer dizer, é fato. O fato é o seguinte: o Orfeu, ou ele já tinha o 8º sentido, Thiago, ou ele já tinha o 8º sentido, ou ele, sem talvez ter esse conhecimento, porque ele era um Cavaleiro de Prata,
Logicamente que ele estava ali num nível superior, as cenas que mostram ele tocando a sua lira, né? Todos os cavaleiros de ouro ali reunidos com o mestre do santuário paravam para ouvir a canção ali do Orfeu. Então, também isso o CDZ deixou também bem claro que o Orfeu ele era um cara diferenciado, ele era um cavaleiro de prata diferenciado, né? O cosmo dele com certeza estava acima. Mas é o que muito se discute é se realmente ele era um cavaleiro que tinha um cosmo superior, além do que os cavaleiros de ouro possuíam. E na minha opinião, o Orfeu ele tinha. Também acho. O Orfeu ele tinha. Por quê, Thiago? Por quê, galera? O Orfeu ele vai ao submundo, você vê. Ele passa pelo Cérbero, se eu não me engano, logo na entrada. Isso aí. Barqueiro, acho que eu até inverti um pouco a ordem. Caronte, né? Caronte, Barqueiro. Assim como na mitologia, ele também teve que passar por esse processo de passar pelo Caronte. Até falei duas vezes. Mas, se ele passou pelo Caronte, acredito eu, o Cavaleiros até não mostrou, mas ele também deve ter usado ali da canção, da lira dele, ou até mesmo, como o Seiya ficou tentando ali toda hora lutar contra o Caronte e conseguiu passar. Alguma dessas duas teorias. Você pode até comentar aí e achar como que você acha que ele passou pelo Caronte e também pelos Cérebros que a gente está comentando aqui. Ele passa ali por eles e ele chega até o Hades. E em Cavaleiros é muito interessante, em Cavaleiros do Zodíaco, a gente até vê muita gente questionar o seguinte: a Eurídice ela foi morta de modo similar, parecido com um mito ali do Orfeu na mitologia. Isso aí. A questão da serpente. E nós sabemos que a Pandora ela arma um plano, porque pelo próprio Hades, pelo que se vê em Cavaleiros, se ele realmente fosse com a Eurídice, porque ele estava retornando com ela, querendo ou não até um certo ponto, o Imperador do Submundo deixa ele essa oportunidade para ele tentar voltar. Mas a Pandora, Thiago, é que fala, não, esse cara vai ficar aqui. Isso aí, porque ela sempre quer que todos permaneçam ali eternamente no submundo. Ela não quer que ninguém saia dali. Ela quer que todos permaneçam ali no submundo. E nessa ela arma um plano com aquele cavaleiro conhecido como Faraó, que tem até uma inveja ali do Orfeu. Ele tem também um instrumento ali musical parecido, mas o Orfeu derrota ele facilmente depois numa luta ali, numa batalha ali no submundo. Então, pessoal, pra gente o Orfeu de Lira é sim um cavaleiro que já na época das 12 casas, quando ele estava lá no santuário, tocando a sua lira ali pro grande mestre, ele já possuía assim um cosmo acima dos cavaleiros de ouro. Isso aí, porque se você parar para pensar, os cavaleiros de bronze tiveram todo um treinamento, todo um conhecimento. Eles ouviram falar do sétimo sentido, tiveram as lutas nas batalhas das 12 casas para poder elevar o cosmo até o sétimo sentido. Na saga de Hades também tiveram conhecimento do oitavo sentido, tiveram a oportunidade de elevar o cosmo, mas o Orfeu, até onde a gente sabe, não. Ele ali foi um caso de fatalidade. A mulher que ele amava morreu, segundo essa picada de uma serpente, foi pro submundo e ele tomou simplesmente a decisão: eu vou lá no Imperador Hades e eu vou pedir para trazer a minha esposa de volta. É verdade. Então ele foi com a cara e com a coragem, e meu irmão, ele conseguiu elevar o cosmo até o oitavo sentido. É verdade. Então sim, isso é um fato. Isso é um fato, galera, que mostra que ele tinha um cosmo elevado e até mesmo acima dos Cavaleiros de Ouro. Porque se a gente for lembrar um pouco, o Shaka, quando ele morre ali naquela luta contra os três cavaleiros que tinham voltado, né? O Saga, Camus e Shura. Os renegados ali, né? Que estavam como espectros de Hades. Depois ele deixa um recado para Atena, para os outros cavaleiros sobre o Arayashik, né? Isso significa até mesmo o oitavo sentido. Então, mas o Shaka, você vê que o Shaka ele morreu ali naquela luta. Ele foi morto ali e foi para o submundo, assim como também Atena. Claro que eles fizeram isso para poder o Hades, que tinha ali sempre se não me engano, uma fada da morte, ou alguns espectros estavam sempre observando o Saga, né, para poder não mostrar que eles estavam fazendo isso, né, que eles no fundo não queriam servir o Hades, mas eles estavam ali servindo a Atena ainda mesmo como espectros. Mas, colocando esse parênteses, galera, Shaka e Atena morreram e foram pro submundo. O Orfeu não. Chegou lá vivo. Tanto que o Seiya pergunta, mas se o Orfeu tá aqui, ele tá morto? Será que não é um fantasma? Será que não é um fantasma? A gente sempre ouviu sobre o cavaleiro lendário, o Orfeu de Lira, mas aí o Faraó fala. Eles
deixa bem claro pra eles, ó, ele tá vivo. Então, Orfeu elevou o Cosmo até o 8º sentido, então isso mostra que ele sim, volto, repito isso, o cara é casca grossa, o cara é diferenciado. Com certeza, Thiago. Nós até achamos também que o Orfeu, ele foi pouco explorado, pessoal. Sim, ele era um personagem que até merecia um destaque muito maior Com certeza. pelo nível do seu Cosmo, pelo mito que existe já nele, na própria mitologia grega, né, Thiago? Isso aí. Ele é um cavaleiro que ele merecia um destaque maior. Assim como também nós vamos falar nos próximos vídeos acerca de mais 2 cavaleiros de prata também. Porque você que acompanha a saga CDZ, você pode lembrar, o Orfeu é um dos cavaleiros de prata que muita gente considera, e também é a nossa opinião, que tinha um Cosmo igual ou além. Na minha opinião, ele tinha um Cosmo além do que dos Cavaleiros de Ouro. Mas tem também o Cavaleiro de Altar, o Cavaleiro Sim, de Altar, isso né, aí. o Mestre Ares, o verdadeiro Mestre Isso aí. Ares, que é o Ares de Altar, que na saga clássica do CDZ ele praticamente nem apareceu. Quando apareceu, se eu não me engano, apareceu só o corpo dele, lá quando a Marinha olhou, se eu não me engano, apareceu o corpo dele lá. E tem o Mestre do Shun, se eu não me engano, é o Sim, Cefeu, né? Albion de Cefeu, Albion se eu de não me engano. Cefeu, que também era um cavaleiro. Considerado muito forte, Você um não- Cosmo e- diferenciado também. E acerca do Cefeu, fugindo um pouco do Orfeu, a gente vai falar dele também, o Miro não ia vencer ele sozinho, não. Aliás, não Isso aí. venceu. Não venceu. Mas isso é para um outro vídeo, isso mesmo. pessoal. Isso é para um outro vídeo. Então, pessoal, essa é a nossa opinião acerca desse lendário cavaleiro, o Orfeu de Lira. Eu, particularmente, tenho uma grande admiração Sim. por esse cavaleiro, pela sua história e pelo seu nível. E a minha opinião é essa, pessoal. Muitos mistérios cercam sim o Orfeu. Merecia até, né, num review, algo do tipo, alguém conseguir explorar um pouco mais a história desse cavaleiro com um Cosmo acima dos Cavaleiros de Ouro. Sim, e é isso aí, galera. E o que você acha sobre o Orfeu? Você é fã desse cavaleiro? Porque eu acredito que a maioria dos fãs da saga CDZ já olharam de cara, gostaram muito desse personagem. Pena, né, que ele teve uma morte muito precoce, ele morreu muito rápido, assim como o Leandro falou. Mas, galera, não há dúvidas que o Orfeu, ele foi um cavaleiro diferenciado. E sim, até mesmo com nível de Cosmo acima dos guerreiros de ouro dos Cavaleiros de Atena. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar aí o seu like, comentar o que você achou desse vídeo, até mesmo se inscreve no canal, porque nós vamos fazer mais vídeos sobre aqueles cavaleiros mais misteriosos que a saga não mostrou tanto. Vamos fazer aquela comparação com o mangá e a gente agradece desde já você que ficou assistindo até aqui. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e fãs da saga CDZ. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima, pessoal!